Josué, capítulo 14. E as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã, o sacerdote Eleazar e Josué, o filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Se fez a divisão das terras das 9 tribos, e meia foi feita por sorteio. Moisés havia dado uma parte das terras às 2 tribos e meia, que ficavam a leste do rio Jordão. Porém, os levitas, eles não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, a de Manassés e a de Efraim, e não foram dados nenhuma parte de terras para os levitas, mas eles tinham cidades para morar, e também pastos para os seus gados e os seus rebanhos. E o povo de Israel dividiu todas essas terras, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. E o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, o filho de Jefoné, que era do povo quenezeu, ele disse a Josué: Josué, você sabe o que o Senhor, o nosso Deus, disse a Moisés em Cades Barneia a respeito de você e de mim? Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essas terras, e eu lhe dei um relatório, o qual sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo, eles espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, o meu Deus. E então naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, o nosso Deus. Portanto, fique certo que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra em que vocês pisarem. E então Calebe continuou: E agora veja, Josué, faz 45 anos que o Senhor, nosso Deus, disse essas coisas a Moisés. E isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor tem me conservado com vida até hoje. Então olhe para mim. Hoje eu estou com 85 anos e me sinto tão forte quanto naquele dia em que Moisés me mandou espionar a terra. E ainda tenho muita força para combater em guerra e fazer tudo aquilo que for preciso. Agora então me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando eu e os meus companheiros lhe demos o relatório. E naquele tempo dissemos que os gigantes Anaques estavam morando lá, em grandes cidades, cercadas de muralhas. Então, se o Senhor, o nosso Deus, estiver comigo, eu os expulsarei, assim como ele me prometeu. E então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. E até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. E antes disso Hebrom era chamada de Kiriat-Arba, pois Arba era um dos maiores dos Anaques. E então houve paz na terra